A Escola Estadual Jornalista Vladimir Herzog, o Jamil Chad é o autor da reportagem. Ele trata sobre o protesto feito pela família Herzog, porque a escola Vladimir Herzog pede, né, de novo o modelo cívico-militar. Deixa eu ver aqui. A família protesta, tá? O Jamil Chad conta que em 2024 a escola que fica em São Bernardo do Campo já havia indicado sua intenção de entrar pro programa, mas a revelação na imprensa e a pressão de ativistas de direitos humanos levaram a direção do local a anunciar que estava desistindo da ideia. Agora, porém, o estabelecimento de ensino volta a aparecer entre as unidades que se mantiveram na consulta para fazer parte do programa, o que levou a família Herzog a protestar formalmente ao governador Tarcísio de Freitas. A unidade está listada no edital de consulta pública, publicado no Diário Oficial no dia 27 de fevereiro, sobre as escolas cívico-militares. O que diz esse protesto? Lugar de militar é no quartel. Nós, Clarice, Ivo e André Herzog, esposa e filhos de Vladimir Herzog, expressamos nossa profunda preocupação da possibilidade de que a Escola Estadual Jornalista Vladimir Herzog venha a aderir ao programa de escolas cívico-militares, promovido pelo governo do estado de São Paulo conforme edital da Secretaria de Educação. Segundo eles, a vinculação do nome de Vladimir Herzog a um projeto que incorpora práticas militares à gestão escolar configura grave desrespeito à sua memória. Bom, a gente está acompanhando, portanto, no nosso site tem a carta completinha, se você quiser ler, né, o manifesto. Mas a gente vai conversar agora com o Ivo Herzog, que está aqui conosco, para falar um pouco sobre este assunto. Ele que é filho de Vladimir Herzog. Ivo, bem-vindo, boa tarde. Como é que qual foi o impacto dessa notícia, né, tanto da solicitação como a manutenção do nome da escola, dentre aquelas que pleiteiam, né, se transformar em escolas cívico-militares? Bom, boa tarde, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, com o professor Sakamoto, Raquel, pessoas que eu gosto muito, vocês têm um programa muito incrível mesmo. Bom, Obrigado. vamos lá. A gente abre a carta com uma frase bastante simples, né? Lugar de militar dos militares são nos quartéis. Os militares, o espaço de ocupação deles é o quartel. Na realidade, existe até um debate mais longo que um dia a gente pode ter uma conversa sobre a questão da segurança pública, né? Que esse modelo militar que a gente tem no Brasil está provado que não funciona com o nível de insegurança que a gente tem. E quando a gente leva para o tema da educação, aí é uma coisa ainda mais gritante. O governador Tarcísio foi eleito democraticamente, e é absolutamente irrelevante se eu tem um alinhamento com as ideias, se a família tem um alinhamento com as ideias que os elegeu ou não. A gente respeita, é um processo democrático e que a gente lutou há tanto tempo para conquistar. Agora, a gente também, há mais de 50 anos, a gente cuida do legado do meu pai, que foi barbaramente assassinado. Continuamos lutando na busca da justiça e que o Estado peça perdão pelos crimes cometidos e conte a verdade sobre o que aconteceu. Eu estava assistindo agora há pouco a Raquel falando sobre a história, né, reescrever a história, né? Eu sempre digo que é importante a gente virar as páginas da história, mas primeiro a gente precisa escrever essas páginas de maneira correta, né? E por isso que a gente também é contra o atual entendimento do STF sobre a lei de anistia. A gente acredita que os agentes do Estado que cometeram aqueles crimes devem ser investigados e a história deve ser contada. Isso é uma discussão que foge à nossa alçada, a gente é um militante dessa luta. Agora, uma coisa que não falta, não foge à nossa alçada, é guardar o legado do meu pai. E caso a escola queira seguir nessa proposta de escola cívico-militar que nós achamos absolutamente equivocada, nós iremos exigir, essa carta já coloca, primeiro a gente pede a compreensão do governador Tarcísio para que em respeito à memória do meu pai, de duas uma, ou ele mantém, ou ele retira a escola desse programa, ou retira o nome do meu pai da escola. E caso a escola se mantenha candidata a esse programa, e o governo não se sensibilize, não tenha o mínimo de respeito à memória do meu pai, nós iremos tomar as medidas legais, porque existe um amparo legal quando a família sente que a memória do seu ente querido está sendo desrespeitada. A família tem direito de exigir a retirada do nome
dessa pessoa do instrumento público. Ivo, vocês tiveram alguma resposta do governo de São Paulo? Porque eles ficaram numa situação muito delicada, né? Porque se o modelo de escola cívico-militar agride a memória do seu pai e não serve para essa escola, porque militar e escola não se misturam, ele também não serve para outras escolas. Eu acho que é um raciocínio que fica meio implícito. Vocês tiveram alguma resposta do governo de São Paulo? Então, Raquel, no ano passado, quando esse programa, a ideia nasceu e apareceu a primeira vez o nome da escola, nós tentamos um diálogo com a direção da escola, que não aceitou nos receber. Agora, esse ano, no final, ela acabou colocando uma nota pública que iria tirar o nome da escola como interessada de participar desse programa. Porém, fomos surpreendidos agora no início do ano com mais uma vez o nome da escola aparecendo como aquelas interessadas em fazer parte desse programa. Novamente, tentamos um diálogo com a escola, ela não nos recebe, a diretora não dialoga com a gente e não tivemos nenhuma manifestação do governo. Nós acreditamos, e eu volto a dizer, lugar de militar é no quartel, não é na educação das pessoas. Mas, de novo, essa é a nossa opinião, a opinião da família Herzog, de mais algumas centenas de milhares, talvez até milhões de pessoas, mas esse governo foi eleito democraticamente. E se a comunidade do entorno acredita que isso seja o melhor da discussão, é um debate, e que democraticamente a decisão que a comunidade tomar junto com a escola, a gente vai respeitar. A coisa que a gente não aceita é a associação do nome do meu pai a essa experiência. Afinal de contas, ele foi assassinado pelos militares. Então, é realmente uma afronta à memória dele. Ivo, boa tarde. Obrigado pela presença. Deixa eu até fazer pedir para você contar o que aconteceu com Vladimir Herzog. Quem era Vladimir Herzog? O que aconteceu com Vladimir Herzog? Porque, por exemplo, eu, Raquel, Diego, uma parte da audiência sabemos, a gente sabe até por obrigação que a gente também é jornalista, né? Agora, uma parte da população não sabe, né? Quem foi o Vladimir Ah, Herzog? Eu queria que você falasse quem foi e o que aconteceu com ele, por que que fica muito estranho ter uma escola chamada Vladimir Herzog que adota uma metodologia civil-militar. claro, Sakamoto, perfeito. E a gente tem sempre que lembrar que talvez 3/4 da população atual do Brasil ainda não havia nem nascido, né, na época da ditadura. Então, realmente, fica muito no imaginário. Apesar do filme, ainda estou aqui, ter falado muito sobre isso daí, ter passado bastante do que é a experiência de viver numa ditadura. Então, quem ainda não assistiu, eu já recomendo. Mas falando do caso específico do meu pai, nascido na Iugoslávia, judeu, a família é judia, foi um dos sobreviventes na Segunda Guerra Mundial. A família dele teve que fugir durante a Segunda Guerra Mundial para não ser levado a campos de concentração. Ficaram um tempo escondidos na Itália até chegarem no Brasil. O meu nome, inclusive, Ivo, é em homenagem a um primo do meu pai, que não fugiu da Iugoslávia e foi assassinado num campo de concentração. Chegando aqui, meu pai se tornou um brasileiro, se naturalizou brasileiro, estudante de filosofia. Depois trabalhou muito na área do jornalismo, também tinha um interesse muito grande de ser cineasta. Foi professor da ECA, onde você estudou, né, Sakamoto, aí na USP. Foi professor da FAAP também. E em 75, quando ele era diretor da televisão Cultura, vários jornalistas estavam sendo presos de maneira clandestina por uma divisão do Exército que agia na clandestinidade, comandadas pelo USTRA. Esses jornalistas eram levados ao boicote, eram torturados, em tese, naquela coisa da luta contra os comunistas, aquela coisa toda, né? E a gente está falando da época da ditadura, um segundo momento bastante duro da ditadura. Foram prender meu pai na TV Cultura na noite do dia 24 de outubro. Porém, ele tinha que colocar o jornal no ar e se negociou, e meu pai se apresentou voluntariamente, né? Ele nunca foi preso, ele se apresenta voluntariamente no dia seguinte no boicote, às 8 horas da manhã, e algumas horas depois ele havia morrido como resultado das torturas que ele sofreu. À época, o Estado brasileiro, o Exército do Estado brasileiro, trouxeram a versão que ele que havia se suicidado, né? E a família, desde o primeiro momento, nunca aceitou essa versão.
ela se tornou ainda mais clara, essa farsa, pela postura do rabino Henry Sobel, porque no judaísmo, quando um judeu se suicida, ele é enterrado junto aos muros do cemitério. Meu pai foi enterrado no meio do cemitério, como já uma denúncia das atrocidades que ele havia sofrido, né? E, enfim, podemos dizer que foi uma gota d'água num copo que estava para transbordar. Houve uma grande comoção pública, que culmina no ato ecumênico no sétimo dia da sua morte na Catedral da Sé, encabeçado por Dom Paulo Evaristo Arnes, Henry Sobel, James Wright, e muitos historiadores dizem que é o momento da virada, né, do processo de derrubada da ditadura e reconstrução de uma proposta democrática que ainda levaria 10 anos para se consolidar, para a gente voltar ali num mundo democrático. Mas então é isso, né? Ele é vítima, ele foi torturado, assassinado, ah, como vários outros, o Paiva, de novo falando sobre o filme, Manuel Felfilho, em operações que eram conduzidas pelas áreas mais radicais das Forças Armadas brasileiras. Então, associar o nome do meu pai a um projeto de educação que traz os militares, não dá para se misturar essas coisas. É uma deseducação, é uma afronta. A gente está realmente muito indignado com esse movimento. Ivo, sobre o presidente Lula, pela primeira vez nesse terceiro mandato, fazer menção, né, ao golpe de 64, ele fez uma postagem nas redes sociais, a gente mostrou mais cedo aqui no programa. Demorou muito para essa menção do presidente? Demorou muito. Eu estou em Brasília nesse momento por conta dos 61 anos do golpe, participando de uma série de eventos que está acontecendo aqui. E há exatamente um ano atrás, essa mesma data, nós vivíamos uma grande sensação de indignação, porque naquela data, como seriam 60 anos, um número redondo para se relembrar, e volto a dizer, para a gente escrever essas páginas da história, o presidente Lula proibiu que os órgãos oficiais do governo federal fizessem essa lembrança. Eu acredito, volto a dizer, eu acredito em virar a página, eu acredito em perdão, eu acredito numa série de coisas, mas primeiro precisa existir a apuração dos fatos, precisa existir o entendimento, precisa existir ah, a nomeação de quem foram os protagonistas daquele período. Eu acho que ainda falta do governo brasileiro, do Estado brasileiro, inclusive. Sakamoto conhece bem, tem a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Vladimir Herzog, que numa parte da sua sentença pede ou ordena que o governo brasileiro faça um pedido de perdão, não só o que aconteceu ao meu pai, mas todos aqueles que sofreram violência semelhante, peça perdão sobre esses atos que o governo perpetrou no passado. E a importância desse pedido de perdão é a gente entender que o governo reconhece que errou no passado, que o Estado brasileiro reconhece que errou no passado, porque só através desse reconhecimento oficial a gente pode ter alguma esperança que o Estado que nós temos agora, o Estado que teremos no futuro, será diferente daquele Estado do passado. Que o Estado reconhece que aquilo foi um erro e, portanto, não voltará a cometer tal erro. É verdade. Ivo, Uma pergunta da Raquel. Vai lá, Raquel. Ivo, o que você sente, o que representa para você o julgamento de Jair Bolsonaro e todos os outros que estão envolvidos na tentativa de golpe de Estado? É muito boa a pergunta. Eu estive aqui na semana passada acompanhando a primeira parte do processo de admissão dos processos, né, quando eles se tornaram réus. Não estava prevista a presença do ex-presidente. Eu estava sentado na primeira fileira do auditório lá no STF, e o Bolsonaro passou a meio metro de mim. E foi uma sensação muito estranha, né? É uma coisa. Ele é uma pessoa muito do mal, né? Não tem a empatia. Eu estava vendo hoje alguns vídeos daquela época da Covid, dele falando que não era coveiro, que não era Messias, mas não fazia milagre, e não sei mais o quê. Então, assim, a desumanidade, ele é um ser desumano.
Mas, fundamentalmente, Raquel, sendo mais objetivo e menos sentimentalista na resposta, eu acho que é um momento histórico da história brasileira, porque acho que é a primeira vez que militares de alta patente alguns já estão presos, mesmo que sejam prisões preventivas, mas é a primeira vez que eles estão sendo levados a julgamento por crimes cometidos contra a democracia. E o Brasil já teve várias rupturas democráticas ao longo dessa sua jovem história ainda, né, se a gente comparar com outros países. Eh, E, e nessas outras rupturas democráticas não houve julgamento dos protagonistas que promoveram o rompimento dos processos democráticos daqueles momentos do passado. Então, eu acho que é uma coisa muito histórica, eu acho que é uma mensagem muito importante para todos e principalmente para as novas gerações, mostrando a força, apesar de a gente ter alguns retrocessos com governos como houve no governo Bolsonaro, onde há alguns refluxos do autoritarismo, mas, por outro lado, nós temos instituições democráticas muito fortes. E a gente está conseguindo fazer coisas que nem aqueles países que se dizem ser a maior democracia do mundo, Estados Unidos, para ser bastante explícito, conseguiram fazer. Os Estados Unidos não conseguiu julgar os protagonistas e principalmente os mandantes do que aconteceu no 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, na época da posse do presidente Biden. E quando há essa impunidade, acontece o que a gente está vendo acontecer agora nesse momento. Corre-se o risco da volta de um líder extremamente autoritário e com uma força ainda maior. Um tema que é bastante interessante, que talvez seja mais preocupante do que uma ditadura, é quando você tem um governo extremamente autoritário, mas com respaldo da democracia, porque aí ele tem a legitimidade da democracia, mesmo que ele pregue a não democracia. Se ele é eleito democraticamente, é uma coisa mais complexa e talvez mais perigosa do que aqueles que promoveram rupturas e puseram um sistema ditatorial. Ivo Herzog, o nosso abraço, obrigado pela participação. Espaço sempre aberto aqui. Uma honra, obrigado.